Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25, viu? Hoje talvez a aula seja um pouquinho mais... Deixa eu conectar aqui. Pronto, foi. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25, tá? Hoje a aula talvez seja um pouquinho extensa, né? São 54 versículos e a gente vai falar sobre o Novo Testamento também. A gente vai falar hoje sobre o jubileu, né? E a gente vai entender que esse jubileu apontava a Cristo, né? Então apontava ao ano aceitável de Deus, né? Ao ano em que Deus nos redimiria, né? Nos libertaria. Então apontava isso e a gente vai entender isso hoje, tá? Então, não é uma leitura complexa, mas é uma leitura que a gente vai ter que fazer, né, muitos links. Então, vai ser um pouquinho mais trabalhoso por conta desses links que nós faremos. A paz, boa noite, Sandra, tudo bom? Amém, amém. Então, vai ser um pouquinho mais demorado por causa desses links, a gente vai ter que ler outros livros, tá bom? Mas a gente vai compreender bem que o jubileu, na verdade, se referia ao ano aceitável de Deus, amém. O que é importante no capítulo 25? Deus tem uma atenção especial no capítulo 25 para tentar fazer uma igualdade, para que ninguém se aproveite de ninguém, sabe? Então Deus tenta fazer ali uma lei, né? Deus faz algo ali, faz uma lei para que ninguém abuse de ninguém, para que ninguém enriqueça à custa de ninguém, né? Mas que se ajudem, né? Que todo mundo se ajude e ninguém seja mais rico do que ninguém porque se aproveitou do outro, né? Infelizmente, porque hoje há essa disparidade, né? A gente vê, né? Um é muito rico, o outro é muito pobre, né? Porque realmente não é feito isso que a gente vai ver no capítulo 25. É um conselho muito sábio que Deus dá. E realmente, com esse conselho de Deus, não iria acontecer isso que acontece hoje. Não teria alguém muito rico e alguém muito pobre, né? Então, seria uma forma justa, né? Alguns teriam mais, é claro. Mas não teria uma distância tão grande assim que um é extremamente pobre, né, está numa condição extremamente de pobreza e o outro está extremamente na riqueza, né, não teria uma distância tão grande assim. Então a gente vai ver agora no capítulo 25. Aqui no capítulo 25 não é que Deus está falando sobre um comunismo, né, não é isso, não seria todo mundo igual, não seria todo mundo no mesmo nível, mas não teria uma distância tão grande como nós vemos hoje, né? Então é um conselho muito sábio aqui que Deus vai dar, né? Então aqui no versículo 1 já dá uma informação muito importante pra gente. Todas essas leis que estão sendo faladas aqui, né? E acaba dizendo assim, Deus disse para Moisés, né? Deus disse, aí fica falando que Deus disse, né? Deus falou para Moisés. Tudo isso Deus falou para Moisés lá no Sinai, ou seja, quando ele estava lá os 40 dias lá no Monte Sinai, que a gente lembra, né, que ele subiu para pegar as tábuas, né? Então, Deus falou tudo isso para ele neste momento. Aí agora Moisés escreve aqui e vai falando para a gente vai ver que uma boa parte do que é escrito aqui é repetido depois, né? A gente vê que tem algumas repetições, mas como eu já havia explicado no livro de Êxodo, é o mesmo sentido do que eu falei no livro de Êxodo. Moisés fala o que Deus falou e depois Moisés fala que fez o que Deus falou. E depois que ele repete, né? Não é que Deus falou duas vezes a mesma coisa, mas Deus falou e ele fala o que Deus falou. E depois ele é tão obediente, né? Um homem tão caxias, assim, né? Tão certinho, que ele mostra pra gente que fez o que Deus falou. É isso que acontece. Então agora no versículo 1 diz que Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai, lá nos 40 dias e 40 noites, que Moisés ficou lá esperando as tábuas, né? Então Deus falou isso para Moisés. Aí diz assim no versículo 2: Moisés, fala aos filhos de Israel, né? E diga para eles, quando eles entrarem na terra que eu vou dar para eles, né? Lá em Canaã, quando eles entrarem, eles devem guardar um sábado, né, a Deus, devem guardar sempre um sábado ali. Aqui não está falando sobre o sábado semanal, mas sim sobre o sábado da terra. A gente vai entender isso agora, tá? A gente já havia falado sobre isso de forma rápida, né? A gente falou sobre isso em Êxodo capítulo 23, né? Deus já havia falado ali, quando eles chegarem na terra da promessa, era para eles contarem 7 anos, né? Contava-se 6 anos, no 7º ano a terra devia descansar.
Então eles não podiam plantar nada e nem eles não podiam abusar da terra, né? A terra, assim como eles teriam o descanso do 7º dia semanal, né? Todo o 7º dia semanal, eles têm o descanso e o repouso deles, eles teriam que dar em 7 anos um repouso para a terra também. Então eles não poderiam abusar da terra, né? Fazer a terra trabalhar ali, nada. Então eles não plantariam nada, é isso que a gente vai ver agora. No Êxodo, né, quando a gente estudou Êxodo 23, falou sobre isso. Eu vou ler rapidamente o que fala. São 2 versículos só que a gente viu sobre isso, mas eu dei até uma explicada quando a gente estudou, né? Diz assim, Êxodo 23, 10, 11. Fala sobre isso que a gente vai falar agora. Diz assim, 6 anos você vai semear a tua terra, né? Ou seja, vai plantar. 6 anos você pode plantar, né? Semear é plantar. Então, 6 anos você pode pegar a semente e plantar na terra, não tem problema. Aí diz aqui, você pode também recolher os frutos. Então, você pode plantar 6 anos a semente na terra, vai brotar, vai crescer aquela semente, você pode colher, pode pegar, né? Não tem problema. 6 anos você pode trabalhar na terra, né? Você pode usar a terra ali para ela trabalhar para você por 6 anos. E aqui diz, porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não vai cultivá-las, né? Então, no 7º ano, você não poderia plantar a semente, você não poderia ir lá cavucar a terra, né, para ver como que tá ali crescendo, não poderia ficar forçando a terra, né, a produzir, tinha que deixar ela descansar, né? Deixa ela lá descansando. Como eles tinham o descanso deles, que eles tinham que ficar em repouso no sábado semanal, eles tinham que deixar a terra ficar em repouso também no 7º ano. Aí aqui diz, né, continua, e você vai deixar a terra descansar nesse ano, no 7º ano, e você não vai cultivar a terra. Por quê? Para que os pobres do teu povo achem o que comer. E do sobejo comam os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, o que acontece? Eles chegariam na terra prometida, na terra da promessa, 6 anos eles trabalhariam a terra, né? Plantariam, colheriam, venderiam ali o produto que a terra produziu, porém no 7º ano eles não poderiam plantar nada, né? E nem abusar da terra, eles não poderiam fazer a terra produzir nada para venda, nada disso, eles não poderiam abusar da terra. Tudo que a terra produzisse no 7º ano, eles tinham que deixar disponível para os pobres. Se fosse algum pobre lá e quisesse comer, quisesse pegar ali o que a terra produziu nesse 7º ano, né, para comer, eles tinham que deixar. Então esse 7º ano, né, era uma atenção, esse 7º ano era uma atenção especial ao pobre, né, ao pobre, ao estrangeiro, mais necessitado. E eles também poderiam se alimentar, a gente vai ver que eles também poderiam comer, porém eles não poderiam vender, guardar, sabe? Pegar toda a colheita e estocar, guardar para si, para no próximo ano vender. Não, não podia. Eles tinham que deixar ali disponível para o pobre, eles tinham que deixar disponível aquele 7º ano para quem precise. Eles podiam se alimentar também, mas eles tinham que deixar lá livre para quem precisasse, passasse lá e pegasse, né? Então continua aqui, do sobejo como os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival, né? Então isso tinha que ser feito com toda a terra. Não é só a terra que plantava trigo, que colhia trigo, não. É com a terra também aqui diz, né? Com a vinha, né? Ou seja, também com aquela terra que produz uvas, né? Também você ia seguir a mesma coisa. Deixa lá as uvas para os pobres, estão com fome, eles vão lá pegar. A mesma coisa a oliveira, né? O olival, né? Você tem ali um terreno cheio de oliveiras, né? Que produz azeitona, o azeite, né? Então, você deixa lá, eles estão querendo, eles pegam. Então, era esse o intuito do 7º ano. E no versículo 3, voltando para o conteúdo de hoje, para a aula de hoje, que é o capítulo 25 do livro de Levítico, diz assim: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Então, aqui repete o que a gente já havia estudado, né? Em Êxodo, capítulo 23. Deixa eu só ver se é capítulo 23 mesmo, eu acabei de falar, mas ficou na outra folha. Isso mesmo, isso a gente já viu em Êxodo 23. Então agora repete, né? Moisés repete falando sobre isso. Então 6 anos você pode plantar, 6 anos você pode colher, 6 anos você pode podar para que cresça mais, né? Para que produza mais, né? Começou a crescer a plantação, você poda ali para ela dar mais, né? Eu não entendo assim de trigo essas coisas, mas por exemplo eu entendo de flor, né? Então roseira, por exemplo, né? A roseira tem um jeito certo de você podar a roseira. Se você poda do jeito certo, em um lugar ali que poderia sair uma rosa,
se você podar certinho, pode sair 3, 4 rosas daquele mesmo lugar que você podou. Então, isso é o que? Eles estão forçando a terra a trabalhar, né? Porque eles estão podando ali aquele produto para que produza mais. Então, isso é fazer com que a terra, né, trabalhe mais. Então, 6 anos eles poderiam fazer isso, né? 6 anos eles poderiam plantar a semente na terra. 6 anos eles poderiam ficar podando ali, né, para forçar a terra a produzir mais ali alimento, né? Porém, no 7º ano a gente vai ver que não. E no 6º ano aqui diz também no versículo 3 que eles também podiam colher os frutos. Então eles podiam lá e pegar, estocar os frutos que dessem, né? Eles poderiam vender, poderiam trocar, eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Com o produto ali. Aí diz no versículo 4 então que no 7º ano não. Diz assim, porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso para a terra, né? Então a terra vai ter que descansar. Vocês não vão poder plantar na terra, vocês não vão poder ir podar nada nela para fazer ela produzir mais. E vocês também não vão poder ir lá colher para usar a terra, né? Colher tudo de uma vez para estocar. Não, colhe o que você vai comer, né? Se você for comer aquela quantia, pode colher para comer, mas não fica machucando a terra, forçando a terra e colhendo tudo, sendo que você não vai comer tudo, você só está estocando, né? Então não machuque a terra, deixa a terra descansar. O que for para alimento ali do dia, né, que você queira comer, você pega ali para você se alimentar. Então diz isso aqui. No versículo 4 fala assim, porém no 7º ano, né, você deve descansar até, deixar a terra descansar. Aí diz, vai ser um sábado da terra a Deus, ao Senhor. O que que acontece? Essa terra não é deles. Essa terra, né, não é do povo de Israel. Essa terra é de Deus. E Deus está dando para eles. Então, é como se Deus estivesse emprestando a terra dele, né? Então, Deus está lembrando, ó, essa terra é minha. Essa terra não é de vocês. Eu tô deixando vocês morarem na minha terra, mas a terra é minha, né? Então, era esse o sentido. A terra era de Deus, mas Deus estava deixando o povo de Israel morar naquela terra. Então, Deus fala, essa terra tem que guardar 1 ano para mim também. Então, ela vai ter que repousar 1 ano também, porque ela é minha. Assim como vocês têm que repousar uma vez por semana, porque vocês são meus, essa terra vai ter que repousar 1 vez por ano, porque ela é minha também. Então, aqui diz, né? Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, né? A gente vai ver quão importante que é esse descanso da terra, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que o povo vai ser levado num cativeiro, né? E o profeta fala claramente que esse povo teria que ficar nesse cativeiro, né? Para compensar cada sábado que eles não deixaram a terra descansar. Então agora, enquanto eles estivessem ali no cativeiro, a terra estaria descansando deles, porque eles não obedeceram a isso. Então, como eles não obedeceram, a terra não era deles, a terra era de Deus, e eles não obedeceram, então Deus tirou eles da terra dele, para que a terra recebesse o descanso que Deus havia falado que era para dar, e eles não deram. A gente vai ver isso mais para frente. Então diz aqui, né, que nesse 7º ano, eles não poderiam plantar no campo, eles não poderiam podar nada para fazer crescer mais, né, para fazer produzir mais, não poderiam, e eles também não poderiam, né, aqui diz podar a vinha, né, então você corta para dar mais uvas, né, deve ser no mesmo sentido, eu entendo de flor, mas deve ser nesse mesmo sentido, né, eu sei que você poda onde saiu uma rosa e saem mais rosas, então deve ser nesse sentido, fala de podar a vinha, né, que é a que produz uva, então você deve cortar ali e deve produzir mais uvas, né, mas não podia, tinha que deixar a terra produzir o que ela quisesse produzir, né, não forçar a terra a produzir mais. E diz no versículo 5, o que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, né? Então, o que a terra produzir de si mesmo, né? Diz aqui, na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. A gente vai ver que depois, no versículo 6 e 7, vai dizer que eles podem pegar, porque aqui a gente lê e parece que não tem sentido, né? Porque no versículo 5 diz assim, olha, o que a terra produzir por si mesma, porque o que acontece? Aqui é o 7º ano da terra. Eles não podem plantar. Virou o ano, é o 7º ano, eles não vão poder plantar. Então, a terra provavelmente produziria por si mesma. Tinha semente que devia ter caído ali, estava ali pelo meio, e ia produzir por si mesma. E aqui diz o que no versículo 5, ó, mas o que a terra produzir sozinha, porque vocês não plantaram nada,
mas a terra produziu sozinha nesse ano de descanso. O que ela produzir sozinha, vocês não devem colher. E diz aqui, vocês também não devem podar. Deixa ela produzir, deixa ela fazer do jeito dela. Vocês devem dar descanso à terra. Aí parece meio contraditório, porque no versículo 6 e 7 diz que eles podem comer, né? Mas o que está querendo dizer aqui? No versículo 5 está querendo dizer que eles não podem colher de forma abusada a terra. Então, por exemplo, eles podem colher a quantidade para eles comerem, porque eles não vão abusar da terra dessa forma. Então, eles podem colher a quantia do dia. A terra produziu sozinha trigo, eles não plantaram trigo, mas havia semente ali, brotou e produziu sozinha. Eles podiam ir lá, pegar a quantidade que eles comem em um dia e colher aquela quantidade que comem no dia e fazer, né? Fazer o bolo, o pão deles, eles podiam fazer o que eles quisessem ali. Desde que eles fosse a quantidade do dia e fosse para eles comerem, né? E a mesma coisa os pobres, estrangeiros, podiam ir lá e pegar o que era para alimento deles, mas ele não podia vender aquilo, não podia negociar aquilo, né? Não podia estocar, a pessoa não podia ir lá, produziu muito trigo, vai lá e pega todo o trigo e guarda e tenta vender para os outros, não poderia. Ele tinha que pegar uma quantidade que era para o dia dele, né? Para não maltratar a terra, era esse sentido. Pegar a quantidade que era para o dia para ele e deixar o terreno livre para o pobre que tivesse com fome, necessitado, passasse e pegasse também. É nesse sentido que fala, né? Porque senão a gente pensa, no versículo 5 diz que não pode colher, né? E no versículo 6 e 7 diz que pode colher para comer, né? Então é essa a diferença. Eles podiam colher no 7º ano para comer a quantidade do dia. Então eles não iam maltratar a terra e estocar. Então eles colhiam o que eles iam comer naquele dia. E deixava o restante que estava lá no campo para o pobre que passasse e quisesse, o estrangeiro que quisesse pegar para comer. Nesse sentido, né? Então eles não poderiam abusar da terra, forçando a terra a pegar todos os alimentos ali, né? Para sair vendendo, estocando, ou mesmo manter em seu estoque para ele usar durante o mês inteiro, né? Não, porque isso ia machucar a terra, né? Ainda que não vendesse, mas se ele quisesse estocar no armário dele para ter o mês inteiro, não poderia, porque ele ia machucar a terra. Então ele tinha que ir lá pegar a quantidade do dia e pronto, né? Aí então no versículo 6 diz isso, né? Versículo 5, 6 e 7 diz isso que a gente acabou de falar. Então diz assim, eu vou ler agora seguido 5, 6 e 7. Diz assim: o que nascer de si mesmo na tua seara, né, no teu campo ali, o que nascer por si mesmo, o campo produziu sozinho, você não deve colher. E as uvas ali também que foram produzidas, né, na vinha, você não deve podar para crescer mais uva do que está crescendo, né? É um ano de descanso para a terra. Você deve deixar a terra descansar e produzir o que ela quer produzir. Aí no versículo 6 fala sobre isso, né, a exceção do alimento. Diz assim, mas os frutos da terra em descanso, eles vão ser alimento para vocês. Então, vocês podem colher a quantidade que vocês vão comer. Vocês não vão passar fome também, né? Não é nesse sentido. Deixa a terra descansar, mas vocês vão morrer de fome também para que a terra descanse, né? Não, mas vocês pegam a quantidade do que vocês vão comer naquele dia. Dia seguinte, pega a quantidade do dia. Não vai fazer um estoque do mês, né? Um estoque da semana. Vai pegando dia por dia ali. Aí, então, diz aqui também quem vai se alimentar, né? Não é só para o dono da terra se alimentar. Diz para o dono da terra se alimentar, os empregados do dono da terra se alimentarem, né? Todos os empregados, os trabalhadores pagos, os escravos, né? Para que todo mundo se alimentassem. E também ai, gente, só um instante. Nossa, começou a abrir um monte de coisa aqui do celular, eu fiquei espantada. O grupo do condomínio, tudo. Pronto, gente, desculpa. Eu tô usando o celular do meu esposo, tá dando tchutchu no celular dele. Ele entrou aqui pra me explicar o que tem que fazer. Tá acontecendo isso. Ele vai e começa a abrir um monte de coisa, parece que tem vida própria, né? Abriu um monte de tela aqui do condomínio, do apartamento, não sei o que. Eu já fiquei preocupada, meu Deus, que isso, né? Mas amém, se resolveu, né? Tá todo mundo me ouvindo aí no Meet, amém. Então, voltando, né, gente, desculpa. Voltando aqui pro estudo de hoje, no versículo 6 e 7 continua, né? Que o dono da terra devia comer ali, né, aquele produto, os escravos, né, ali deviam comer aquele produto,
Os trabalhadores com salário, né, existiam empregados ali com salário, né, também podiam comer ali. O estrangeiro, quem não trabalha para esse homem, mas tá andando, tá peregrinando ali, pode comer também, né. Então, qualquer pessoa podia comer, qualquer necessitado ali podia comer. Então, no versículo 7 continua: e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o teu produto será por mantimento. Então os animais também podiam vir comer, não tinha problema nenhum. Podia vir o animal do vizinho, podia vir qualquer animal, né? Então o dono da terra, gente, não ia ser egoísta, ele ia deixar ali, né, à disposição, né, mediante a ordem de Deus, né, mas ajudar quem necessita, né? Os pobres vinham ali, colhiam, né? Então era isso que tinha que acontecer. Então agora no versículo 8 a gente vai ver sobre o ano, né, do jubileu. Então agora a gente vai ver algo especial. E a gente vai falar sobre isso, porque é algo muito interessante aqui, né? A gente vê que de 7 em 7 anos a terra devia descansar, né? De 7 em 7 anos a terra devia ter um descanso. E aqui vai falar sobre um descanso a cada 50 anos. Então a gente vai falar sobre isso agora, porque vai acontecer algo aqui, né? A conta que não vai bater e vão acabar sendo 2 anos de descanso para a terra. Então a gente vai entender isso agora. No versículo 8 diz assim, né? O ano do jubileu. A gente vai ver que ano é esse, o ano do jubileu. É o tão famoso ano aceitável do Senhor. É esse ano do jubileu. A paz, boa noite, Pati. É esse ano do jubileu, né? Que é o ano aceitável ao Senhor. Pera só um instante, gente. Então diz assim, versículo 8: contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então o que vai acontecer aqui? Deveria se contar, né, 7, deveria fazer uma soma ali, 7 vezes 7, né? O que acontece? A terra deve descansar de 7 em 7 anos. Então aqui Deus está falando, né? São 7 em 7 anos, então multiplica esses 7 anos de descanso da terra por 7 anos. Vão ser um total de quantos anos? 49, né? 7 vezes 7 dá 49. Então seriam 49 anos. E Deus vai falar aqui, ó, vão passar 49 anos, você vai contar de 7 em 7 anos. A cada descanso de terra de 7 anos, você vai contar até chegar ao 49, que são 7 vezes 7. No ano seguinte, vai ser o ano do jubileu, que é o 50º ano, é o ano 50. Aí o ano 50 é o ano do jubileu, que é o ano aceitável ao Senhor. Então diz assim, em Levítico 19, 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto 3 anos. Vos será vedado dele, e você não deve comer. Eu estou explicando esse versículo por quê? A gente vai ver que vai acontecer algo aqui. Deus está falando que o 50º ano a terra deve descansar. Deus vai falar aqui que não deveria produzir nada na terra, deveria deixar a terra descansar no ano 50. Porém, a gente vai fazer um cálculo e vai ver que no ano 49 a terra também estava descansando, porque era um 7º ano. A gente lembra que de 7 em 7 anos a terra descansava. Então, de 7 em 7 anos, 49 anos dá o 7º ano. Então, ela ia passar o ano 49 descansando. Então, a pessoa no ano 49 não ia poder plantar naquela terra. Aí, qual que é a questão? Deus agora chega e fala que no ano 50 também não vai se plantar nessa terra. Então, eles iam passar 2 anos sem poder plantar naquela terra. Então Deus fala aqui, né, que podia surgir uma dúvida ali, uma questão, porque a pessoa ia falar, a gente vai morrer de fome, a gente vai ficar 2 anos sem plantar, o que a gente vai comer? O que a terra vai produzir se a gente não vai plantar? A gente vai ficar 2 anos, só vai poder comer no 3º ano, né? Então o que a gente vai comer? Não vai ter planta, não vai ter plantação pra gente comer, né? Não vai ter nada pra terra produzir, a gente não semeou. A gente parou de semear no 6º ano. Passou o 7º ano sem semear, o 8º ano sem semear, a gente só pode semear no 9º ano. Só que a gente vai plantar no 9º ano, só que demora, né? Vai virar broto, vai crescer, né? Não é rápido, demora pelo menos uns 6 meses, assim, dependendo do que seja, para produzir. E eles aí poderia ter essa questão, né? E a gente vai morrer de fome. E a gente vai ver que Deus vai falar sobre isso. Então eu li o Levítico 19, 23 para comprovar o quê, né?
quando eles entrarem na terra de Canaã, eles vão poder plantar naquela terra, né? Deus fala isso, que ele falou isso no capítulo 19, que a gente já viu, que eles poderiam entrar na terra e já plantar na terra, mas eles não podiam comer. A gente estudou isso no dia, né? Eu expliquei. Ficava 3 anos sem poder comer, porque a terra estava em purificação, né? No 4º ano ia ser dado, né, a Deus toda a produção da terra, e no 5º ano é que eles poderiam comer, né? Porém, no 1º ano eles semearam. E esse 7º ano de descanso da terra conta-se a partir da primeira semeadura. Então eles entraram na terra de Canaã e semearam. Eles não vão comer, mas eles semearam. Então começou 7 anos, contando, né? E aqui o ano do jubileu é o 50º ano, né? O ano 50. Então ficaria aqui de 7 em 7 anos repouso. 7 em 7 anos repouso. Chegou o ano 49, é repouso. Só que agora, no ano 50, vai ser um repouso também. A gente vai ver que vai ser um descanso também, né? O ano do jubileu também vai ser um ano de descanso. Mas o ano 7 da terra era para descanso da terra, né? Era um descanso que sempre havia ali para a terra em si. Porém, o ano 50 a gente vai ver que não é para um descanso da terra, mas é um ano de perdão total, um ano de remissão de dívida, é um ano de compaixão, de solidariedade. Esse seria o ano 50. É um ano de bondade. Por isso que fala que é o ano aceitável do Senhor. Então é um ano onde escravos vão ser libertos, dívidas vão ser perdoadas, entende? Então não importa o valor da dívida, vai ser perdoada. Então era esse ano, o ano 50. E nesse ano também não se podia mexer na terra. E a terra tinha que ficar livre para os pobres comerem, para quem precisa comer, para você mesmo comer. Então tinha que ficar livre a terra. Então acontece essa questão que a gente vai ver daqui a pouquinho o que vai acontecer, o que Deus vai falar sobre isso. O que acontece é essa questão, que vão ficar 2 anos seguidos sem semear. Né? Vão ficar 2 anos seguidos sem fazer semeadura, sem fazer plantação naquela terra, né? Sem plantar nenhuma semente. Aí no versículo 9, então, continua, né, falando sobre o ano do jubileu. Então, aqui já disse, se contará 49 anos, né, de 7 em 7 anos de descanso da terra, vai chegar o ano 49, que é um ano de descanso da terra, um ano de sábado, né? A gente lembra que sábado, foi o que eu disse quando a gente falou sobre festas, né? Cada festa era chamada um Shabá. Às vezes a gente vê e acha que Shabá era só o sábado, né? Mas na verdade Shabá é descanso, é repouso, né? Então eles tinham muitos sábados, né? Então cada festa era um sábado. Às vezes eles tinham 2 sábados na semana, um Shabá de uma coisa, uma festa de uma coisa e um sábado semanal. Então aqui, né, diz: então no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Olha que extraordinário que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que no ano 50, são 49 anos, né? De 7 até chegar no 49. 49 é o 7º ano, então a terra descansou. Aí chegou o ano 50, que é o ano seguinte, é o ano do jubileu. No ano 50, a cada 50 anos, né, 49, no ano 50 jubileu, 49 anos, o ano 50 jubileu, né, 49 anos, ano 50 jubileu. Então agora chegou no ano do jubileu. Aí o que diz? Quando que é feita essa alforria? Quando que é feito esse perdão? Quando que é feita essa libertação de todo mundo? No dia da expiação. É no mesmo dia que é feita a expiação, que a gente já estudou, né? Então, no dia mesmo da expiação, que é feita a expiação, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? Com o sangue do animal, para que o pecado de todo mundo fosse perdoado, de todo o reino de Israel fosse perdoado, né? Ali, e de todos os estrangeiros que habitavam ali, para que o pecado de todo mundo fosse perdoado ali. Nesse dia é o dia em que vai se cumprir o ano do jubileu, onde todo mundo vai ser liberto. Quem tem dívida, tá devendo para o irmão um dinheiro, vai ser perdoado, você não precisa pagar mais o dinheiro. É uma nova vida que vai ser dada para todo mundo, é uma nova chance, é isso que diz aqui. Então, nesse ano 50, no dia da expiação, era dada essa oportunidade para todos. Para todos era dada essa oportunidade, né? No dia da expiação, de ter nesse ano do jubileu, no dia da expiação, você tinha
tudo perdoado. Você tinha seus pecados perdoados por Deus, né? E você tinha suas dívidas. Como que Deus vai perdoar seu pecado e o seu vizinho vai cobrar ainda a dívida que você devia a ele, né? Então, a dívida também foi perdoada. Então, seriam dívidas perdoadas. Posses de casa, né? Possessões seriam restituídas, né? A pessoa teria a posse de novo do bem dela. A gente vai ver tudo isso agora. Era um ano extraordinário. E isso nos aponta claramente, né, para o ano de aceitação do Senhor, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Isaías fala perfeitamente sobre isso. A gente vai ler o livro de Isaías, capítulo 61. A paz, boa noite, Fernando. A gente vai ler o livro de Isaías, capítulo 61, fala sobre isso. Esse ano de aceitação do Senhor, né? Amém. Esse ano de aceitação do Senhor, que é isso, é esse ano do jubileu que a gente está vendo aqui. A gente lembra, né, que o dia da expiação a gente estudou já no capítulo 23. São, na verdade, 2 dias, né? Um dia, que é o dia da expiação, que é o dia 10, né? É o dia 10 do 7º mês. Porém, eles tinham que começar a se humilhar no dia 9, né? No dia anterior, eles já tinham que começar a se humilhar, já tinham que começar ali, né, a repousar tudo. Ali no dia 9, eles já tinham que começar a fazer isso. A gente viu isso no capítulo 23, né? Então, eles já tinham que se preparar ali, se humilhando desde um dia antes, se preparar para o grande dia, eles estarem ali prontos para eles serem perdoados por Deus e aceitos, né? Então, no versículo 10, agora continua, né? No capítulo 25, que é o capítulo de estudo de hoje. Diz assim: santificareis o ano 50º, né? Então, esse ano 50, que é o ano do jubileu, é um ano santificado. E diz aqui o que esse ano significa. Diz assim: e nesse ano você vai proclamar a liberdade na terra inteira, a todos os moradores da terra, né? Ano de jubileu vai ser para vocês, né? Então vai ser um ano ali de alegria para eles, porque tudo, dívida vai ser perdoado, o que era sua posse, seu bem foi vendido, vai ser restituído. Então vai ser tudo ali feito de uma forma extraordinária, né? E a gente viu no versículo 9 que tudo isso é feito, né, ao som de trombetas, né? Então ali eles se reuniam ao som de trombetas, né, para fazer esse grande evento, né, de restituição, né, ao outro, de perdão. Então diz no versículo 10: santificareis o ano 50º, né, o ano 50, e proclamareis liberdade na terra para todos os moradores. Vai ser um ano de jubileu para vocês, e tornareis cada um a sua possessão e cada um para a sua família. Gente, quando fala que cada um para a sua família, podia ter uma pessoa da família que estivesse escravo. Então, uma pessoa, um chefe de família, né, estava passando por uma pobreza muito grande e ele se vendeu. A gente viu que isso era possível, né, havia essa possibilidade. Ele se vendeu como escravo, né, para ajudar a família dele. Então, ele se vendeu como escravo e estava ali cumprindo, né, o serviço ali, né. A gente lembra que a gente estudou sobre isso. Não era um escravo que não tinha um ganho, uma remuneração, né. Ele tinha uma remuneração, não como um jornaleiro, mas era metade do valor do jornaleiro. Então, eles tinham uma remuneração. Só que nesse dia, Deus fala: não, no ano do jubileu, cada um vai ser restituído à sua família. Então, essa pessoa que estava ali, sendo escrava, vai ser restituída à sua família. Vai viver com a sua família. E não importa se ela já cumpriu o tempo dela de escravidão, não. Ela vai ser liberta e vai ficar com a família dela. A mesma coisa a posse, né? Então, alguém vendeu ali um bem, porque estava passando por um estado de necessidade, uma pobreza muito grande, vendeu a única casa que tinha, porque precisava de dinheiro. Então, nesse ano de jubileu, essa casa que essa pessoa vendeu ia ser restituída para ele. Ele ia receber de volta a casa que foi dele, né? Então, é isso que diz aqui. Era um ano extraordinário, né? O ano de jubileu realmente aponta ao ano aceitável do Senhor. Então, eu vou ler agora, gente, uma passagem extraordinária que fala exatamente sobre isso, né? E eu lembro, né, a vocês que eu tenho falado desde sempre, né, que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então, tudo que tá, amém, Raquel, tudo que tá no Antigo Testamento é um apontamento ao que seria revelado no Novo Testamento. Era uma sombra, então aqui não era mensagem real.
no Antigo Testamento. Era uma mensagem obscura de uma mensagem clara que viria, né? Então aqui a mensagem era obscura, mas a mensagem com clareza viria no Novo Testamento. E o que apontava esse ano do jubileu? Ao ano aceitável do Senhor, que se cumpre, né, através de Cristo. Diz assim, Isaías 61, eu vou ler, porque fala exatamente sobre isso, sobre o ano do jubileu, esse ano aceitável de Deus, né? O que indicava esse ano do jubileu, que era o ano aceitável do Senhor. Diz assim, Isaías 61, versículo 1. Vocês vão ver como tem tudo a ver, né? É um link perfeito. Até explica, né, assim, o que seria essa produção da terra, que a terra vai produzir sozinha por ter descansado no Senhor. É extraordinário, né? Isaías 61 diz assim, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui Isaías está falando de Cristo, né? Então, continua, versículo 2. A apregoar, Cristo até fala isso no Novo Testamento, né? Tem uma hora que ele lê na sinagoga isso, né? Que ele veio, né? Que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Então, é de Cristo que Isaías está falando aqui. Aí no versículo 2 diz, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É o dia do juízo, tá falando aqui, né? E a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os... Nossa, dá até arrepia, né? Aqui, grande promessa de Cristo, né? De consolar no dia, dar, né, o dia do juízo também, e a consolar todos os que choram. Então no versículo 3 fala, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa, ao invés de cinzas, né? Óleo de alegria. Eu não vou entrar muito no estudo desse capítulo, gente. É um capítulo extraordinário para estudar. Mas ficaria muito longa a aula hoje. Já tem muito versículo ao capítulo que a gente está estudando. Então eu vou me apegar realmente à mensagem do dia, tá? Mas nossa, é um capítulo extraordinário. No versículo 3, então, vou falando mais objetivamente. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas. Óleo de alegria, em vez de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Gente, tudo isso está falando sobre o ano do jubileu. Tudo isso é o verdadeiro ano do jubileu, né? Então, tudo isso é o verdadeiro ano aceitável de Deus que vai ser dado àquele que estiver em Cristo. É isso que está dizendo aqui. Então, diz, né, que nós vamos ser carvalhos de justiça, né? Nós vamos ser plantados por Deus, né? Então, não se plantava na terra, mas aqui Deus vai plantar e nós vamos... crescer, né? Vai falar que em que a gente vai crescer, né? Vai dizer em que nós vamos ser produzidos, né? Então diz aqui, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Então é isso que significa o ano aceitável do Senhor, né? O ano do jubileu, é o ano aceitável do Senhor, realmente. Deus restituía, né? O que estava ali preso, cativo, escravo, longe da sua família, restituía a família dele, né? O que havia perdido o seu bem, era restituído o seu bem. Então, onde havia ali vergonha, né? Ele era restituído ali. Então, diz aqui no versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna.
A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita de Deus. Regozijar-me-ei muito em Deus. É o ano do jubileu, né? Então aqui é o ano da aceitação do Senhor. É algo que vai acontecer, que vai deixar muito feliz. E a pessoa vai se alegrar em Deus. É o que acontecia aqui, gente, no ano do jubileu. Imagina a felicidade da pessoa, né? A pessoa tinha perdido sua casa, porque estava devendo e vendeu sua casa, né? Aí só que estava numa situação ruim ainda, não conseguiu ainda manter sua família e se vendeu também. Imagina essa situação. A pessoa vendeu sua casa, pegou um dinheiro, né, pela venda da casa e estava ali com sua família, mas continua ainda passando necessidade, se vendeu como escravo pro outro, né? Mas nesse ano do jubileu, o que Deus fazia? Deus fazia essa pessoa se jubilar nele. Por quê? Porque Deus obrigava aquele que comprou aquela casa a devolver a casa para ele. Aquele que tomou ele por escravo, devolver ele a sua família. Então era tudo restituído, né? Então era um ano que ele se jubilava em Deus, ele se alegrava em Deus. E apontava para isso, para esse ano aceitável do Senhor. É um ano que vai acontecer, né? No tão sonhado dia, né? Tudo vai acontecer que a gente vai se alegrar em Deus, né? Então diz assim no versículo 10 de Isaías 61. Então eu vou me regozijar muito em Deus. A minha alma vai se alegrar no meu Deus, porque Deus me cobriu das vestes da sua salvação e me envolveu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então Deus fez isso, né? Deus me enfeitou, Deus me cobriu com a salvação e me envolveu com o manto dele de justiça. Gente, isso daqui foi falado por Isaías, um profeta antes de Cristo. E olha que extraordinário, ele aponta tudo o que aconteceu, né? Extraordinário. Essa passagem de Isaías e outras tantas, né, são extraordinárias, aponta claramente, realmente, que hoje nós somos revestidos de Cristo, né? Então aqui fala, e me envolveu com um manto de justiça, e nós somos hoje feitos justiça de Deus através de Cristo, né? A justiça de Deus se cumpriu em Cristo e nós somos feitos justiça de Deus nele, né? Então é isso que está dizendo aqui. Então Deus me cobriu da veste de salvação e me cobriu, colocou em mim um manto de justiça, né? Que a Bíblia diz que nós somos vestidos de Cristo, né? Então Deus nos vestiu de Cristo. Olha só que extraordinário. Como um noivo que se adorna de turbante e como uma noiva que se enfeita com suas joias. E o versículo 11 finaliza. Porque como a terra produz os seus renovos, aqui fala, ó, a terra, a gente lembra que no ano do jubileu eles não podiam plantar. E todo ano de jubileu, gente, vinha logo em seguida de um ano de sábado. Então tinha um ano de Shabá, né, que era o ano inteiro de descanso. Logo em seguida, né, de 50 em 50 anos, logo em seguida tinha um ano do jubileu. Então a terra ficaria 2 anos ali em descanso, e é sobre isso que está falando aqui no versículo 11. Então a última plantação foi feita no 6º ano. No 7º ano era o ano de Shabá, não podia plantar nada, então tudo que a terra produzisse eles comeriam. O ano 50, o ano de jubileu, não podia plantar nada, eles colheriam o que ainda tinha sido plantado no 6º ano. No 7º ano colheriam o que foi plantado no 6º, no 8º ano colheriam o que foi plantado no 6º, e no 9º ano colheriam o que foi plantado no 6º ainda, porque não deu tempo de plantar no 9º e já colher. E aqui fala isso, né? Porque a gente vê que a terra produziu, a terra começou a produzir no 7º, no 8º e no 9º ano, sozinha para eles, porque eles não plantavam, mas a terra produzia sozinha o próprio renovo. E aqui no versículo 11 diz: porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus vai fazer brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então apontava isso. Esse ano de jubileu apontava tudo isso. Tem ainda 2 passagens no Novo Testamento, são bem curtinhas agora, viu? Tem 2 passagens aqui no Novo Testamento, são só 3 versículos. O Evangelho de Cristo, né, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? Que ninguém sofra, né? Que todo mundo seja liberto, né? Que ao cego seja dada visão, né? Que ao doente seja dada cura. Então esse é o ano aceitável do Senhor. E é isso que está sendo falado aqui. Aí na segunda carta aos Coríntios também diz isso. Capítulo 6, versículo 2. Diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, qual que é o dia aceitável do Senhor? É o dia da salvação. É o grande dia, gente. E aqui tudo aponta para isso. Foi o que eu disse. O Velho Testamento é uma clara demonstração obscura de uma mensagem que seria revelada de uma forma muito clara no Novo Testamento. Então, quando que era cumprido o ano de jubileu? Quando é que as pessoas saíam em liberdade? Quando é que as pessoas recebiam justiça? No dia da expiação. Então era no dia ali que se cumpria o verdadeiro perdão sobre elas de Cristo, de Deus, né? Então qual que é o nosso ano aceitável do Senhor? É na volta de Cristo. É o nosso ano aceitável. É esse ano que a gente está sonhando e espera por ele, porque vai ser um ano em que a gente vai se regozijar-se, né, em Deus, né? Vai se jubilar ali em Deus. É esse ano pra gente. Então agora, voltando para o capítulo 25, tá, gente? Do livro de Levítico, no versículo 11, diz assim: o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas podadas. Com relação à terra, é o mesmo esquema do ano de Shabá, que a gente acabou de ver, né? Uns versículos acima. É o mesmo esquema. Com relação à terra, segue a mesma regra do ano de sábado. Então não pode plantar, não pode colher para estocar, não pode colher para comer, mas não para ficar estocando. Não, é a mesma regra que a gente acabou de falar, né? Então eu nem vou me ater muito, que a gente acabou de explicar sobre isso. Então aqui diz, né, o ano 50º, o ano 50, né, o ano do jubileu, vocês não devem plantar, não devem colher, né, o que nascer da terra de si mesmo, né, e nem nele você vai colher as uvas de vinhas, né, não vai ficar podando, né, nada. Aí diz no versículo 12: porque é jubileu, será santo para vocês, o produto do campo comereis. Então é o mesmo esquema do ano de Shabá, é o mesmo esquema do ano do sábado. Pode comer, vocês vão passar fome, não vai morrer de fome no ano aceitável do Senhor, né, isso, o ano aceitável do Senhor. Pode comer a quantidade do dia, né? E deixar lá para os pobres, pros que precisam. Passou lá, eles que precisam, então eles peguem, né? Então no versículo 13 continua: neste ano do jubileu, tomareis cada um a sua possessão. Então agora vai começar a falar sobre isso. Quem vendeu a sua casa porque estava pobre, estava precisando de dinheiro, estava necessitado, passando ali por uma condição difícil, nesse ano a sua posse ia lhe ser restituída, né? A sua casa, o seu terreno, que ele vendeu, ia ser restituído para ele nesse ano. Então aqui diz: neste ano do jubileu, vocês vão tornar cada um para sua posse. A gente lembra que aqui não são eles que vão escolher a posse deles, né? Mas Deus vai dar terra para esse povo. Deus vai, né, fazer o sorteio, né, dessas tribos, onde em que terra vai ficar cada tribo, né? Então Deus deu a terra para esse povo, né? Então esse povo não podia vender e ficar eternamente sem a terra que Deus deu, né? Deus deu para ele, era para ficar para aquela pessoa que Deus vendeu, né? Aqui há uma observação muito importante, né? No versículo 13, porque eles não podiam vender a terra deles para estrangeiro. Eles tinham que vender a terra deles para israelita. Por causa desse ano do jubileu, por causa eles vão poder resgatar essa terra, a gente vai ver. Então eles não podiam vender para estrangeiro, não podia vender para o filisteu, não. Eles tinham que vender dentro do povo dele ali, para alguém da nação deles, né? Então no versículo 14 continua: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão, né? Então aqui tá falando realmente, quando você for comprar alguma coisa, vender alguma coisa, não abusa do outro, não coloca um preço alto para fazer o outro pagar mais e você enriquecer as custas dele, né? Não fica oprimindo, né? Ao vender, comprar, não fica oprimindo. Ou quando você for comprar alguma coisa, não fica abusando para que ele venda aquilo muito barato, né? Uma coisa que não é justa. Seja justo, né? Não fica oprimindo o seu irmão. Então aqui diz, né,
no versículo 15. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Então, o que acontece? A pessoa está necessitada, a pessoa está precisando de dinheiro, né? Está numa situação muito difícil. Então, antes de se vender como escrava, ela vai fazer o quê? Vou vender minha terra, vou vender, né? O que eu tenho, pelo menos eu tenho uma terra, vender minha terra antes de me vender. Então, aqui diz, ó, não vai abusar, porque a pessoa está precisando, porque a pessoa está necessitada, não vai comprar, né, por um valor baixo. Você está pagando, quer comprar por um valor baixo. Não faça isso, né, só porque a pessoa está precisando. Então, aqui diz, né, que Deus fala como que tinha que ser feita a forma justa dessa venda. Então, Deus diz o quê? Olha, para vender a terra, qual que é o jeito justo de se vender a terra, né? Que a pessoa estava ali vendendo a terra para o outro por causa de um estado de necessidade. Qual que é a forma justa? No ano de jubileu, ela vai restituir a terra dela. Então, a pessoa que está comprando... Amém, Jack, amém. Aí, a pessoa que está comprando, né? Ela teria que calcular os anos que faltariam até o ano do jubileu. Porque no ano de jubileu ela ia ter que devolver aquela terra. Então, por exemplo, a pessoa comprou, né? Faltava 20 anos para chegar ao ano do jubileu. E ela comprou a terra do outro. Então, ela ia calcular o valor da compra contando esses 20 anos que faltaria para o ano do jubileu, porque ela sabia que no ano de jubileu ela ia ter que devolver aquela terra para a pessoa, então ela ia ter que calcular. Provavelmente também, né, eles abateriam desse cálculo de anos, né, os anos de sábado, os anos de Shabá, porque são anos que eles não poderiam ter lucro com a terra, né? Porque aqui vai dizer claramente que o que era vendido era a colheita, era o lucro da terra, né? Então, se nos anos de Shabá eles não teriam lucro porque eles não podiam vender, eles tinham que liberar o ano inteiro para o pobre, né? Para cada um vir e pegar o que quisesse, então eles deviam ter lucro. Então, eles deviam abater os anos de Shabá e contar os anos de colheita que eles teriam até o ano do jubileu, né? Então, de 50 em 50 anos teria o ano do jubileu. Vai comprar o terreno de alguém que está necessitado, precisando, conta quanto tempo que falta até o jubileu e você paga o tempo de uso, né? Os anos de uso para a produção de colheita ali, você paga para essa pessoa, descontando os anos de sábado. Então, diz isso aqui, no versículo 15, né? Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Então, a pessoa vai comprar, né, considerando, a pessoa que está comprando vai considerar ali o número dos anos que faltam para liberar e devolver a terra, né? A terra ali, a colheita, o produto. E a pessoa que está vendendo tem que considerar a colheita. Então, meu terreno é muito fértil, meu terreno é muito bom, né? Então, ela rende 2 colheitas por ano, né? Então, isso ia ser complicado na venda, porque o outro ia ter o lucro de 2 colheitas no ano, né? Então, eles iam fazer todo esse cálculo, é isso que diz aqui. Aí, no versículo 16, continua. Sendo muitos anos, aumentará o preço, e sendo poucos, vai abaixar o preço, porque ele vai vender o número de colheitas que vai ter até o ano do jubileu. Então, se falta muito tempo para chegar o ano do jubileu, o comprador vai ter muito tempo a terra, então ele vai ter muito lucro, porque vai ter muita colheita ali, né, para ele colher e sair vendendo o produto. Então, o preço vai ficar mais caro, né, na compra, porque ele vai usar mais tempo a terra. Porém, se for muito próximo do jubileu, se for menos tempo, né, então ele tem que pagar menos, porque falta pouco tempo agora para a terra voltar para a pessoa. Então, ele ia aproveitar menos as colheitas. Então, ele ia vender por um preço maior se estivesse longe do jubileu e um preço menor a quão mais perto chegasse do ano de jubileu. Então, Deus dá essa lógica, esse raciocínio, né? E é incrível, né? Porque você para e pensa assim, dessa forma, ninguém ficaria pobre, né? Os judeus, você pensa nisso. Os israelitas lá, eles se ajudavam, né? Mas não se ajudar de você ir lá, né? E oferecer uma ajuda e manter o outro. Não era isso que eles faziam, né? Mas eles ajudavam o outro a se recuperar. A gente vê claramente como Deus ensina isso aqui, né? Então, o irmão está necessitado, a pessoa estava precisando de ajuda, né, financeira. Então, a pessoa podia vender a terra dela para você comprava para ajudar ela a terra.
Você comprava, usava a terra por aquele tempo, ela pegou o dinheiro, já tinha um dinheiro ali para fazer uso e investir naquilo, né? Tentar melhorar a vida dela. E depois, no ano do jubileu, você ia lá e devolvia para a pessoa a terra dela, né? Então, imagina, a pessoa não ficava a ver navios, né? Foi uma coisa justa ali. E ninguém ficou pobre. O que comprou não ficou pobre, porque ele aproveitou daquela terra que ele usou a colheita. E o que vendeu também não ficou pobre e ainda restituiu a sua propriedade, né? Então seria um ajudava o outro. Por isso que eles não ficavam pobres, um ajudava o outro ali, né? E ninguém ficava, gente, num estado extremo de necessidade, né? Então era isso que eles faziam. E num preço justo, né? Eles consideravam esse ano que ia ter que restituir para o outro e vendia num preço justo e restituía para o outro, né? Então Deus ensinou esse povo a um ajudar o outro de forma a fazer com que o outro se erga também, né? Então por isso que não existia pobreza ali, porque um ajuda, podia, é claro, foi o que eu disse, né? Deus não ensina aqui um comunismo, não é isso, que todo mundo vai ser igual ali no mesmo nível. A gente vê que não é isso que Deus ensina, mas Deus ensina que não haveria uma disparidade tão grande de ter pessoas com muito, muito mesmo e pessoas sem nada. Então Deus ensina que haveria um equilíbrio ali, né? Ninguém ia ter uma necessidade extrema. Então teria um equilíbrio ali porque um ia ajudando o outro. Então agora no versículo 16 diz, né? Sendo muitos anos, aumentará o preço da venda dessa casa, desse terreno. E sendo poucos anos para o ano do jubileu, vai abaixar o preço também da venda, porque a pessoa está vendendo o número de colheitas que o outro vai ter ali até o ano do jubileu. Aí no versículo 17 diz, não oprimais ao vosso próximo, cada um porém tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? Então não avacalha, porque o outro está precisando, né? Você vai comprar um negócio muito barato, porque o outro está precisando. Paga o preço justo, né? Isso está dizendo. Então, seja justo. Então, aqui no versículo 18 diz, observem os meus estatutos, guardem os meus juízos e cumpra-os, né? Assim vocês vão ficar seguros na terra que eu estou falando, né? Se vocês me obedecerem o que eu digo, guardarem os meus juízos, né? Ou seja, se vocês entenderem que eu sei o que é bom e eu sei o que é mal, e se eu digo que um negócio é bom e um negócio é mal, é porque é bom e é mal, se eu digo que uma coisa é certa e uma coisa é errada, é porque é certo e errado, se vocês entenderem que eu sou o melhor juiz do mundo, vocês vão ficar bem. É isso que Deus está dizendo. Se vocês entenderem que eu sou o melhor juiz do mundo, que eu sei o que é bom para vocês, né? E vocês cumprirem, me obedecerem, cumprirem o que eu digo, vocês vão ficar bem. Vocês vão ficar seguros nessa terra. Vocês não vão passar fome na terra, vocês não vão passar necessidade, vocês não vão ser roubados, não vai acontecer nada de ruim com vocês. Se vocês confiarem nas minhas palavras e se vocês entenderem que eu sou o melhor juiz, então eu sei o que é melhor. Aí no versículo 19 continua, a terra dará o seu fruto e comereis a fartar nela e habitareis seguro, né? Então se vocês fizerem isso, se vocês entenderem isso, a terra vai dar para vocês colheita, né? Parece aqui algo contraditório, né? Porque o povo podia pensar, não, tá brincando, né? A gente vai para a terra e a gente tem que ficar de 7 em 7 anos descansando na terra. 7 em 7 anos a gente não vai poder vender, não pode plantar nada. Aí chega o ano do jubileu, são 2 anos sem plantar nada. A gente vai passar fome? A gente vai morrer de fome, né? Então Deus está falando, não. Se vocês me obedecerem, a terra vai dar fruto. Vai sair dali fruto, né? Apesar de vocês não terem plantado nada, vai sair fruto. E vocês vão se comer a fartar. Então não vão passar fome. Vocês não vão passar fome. Apesar de parecer absurdo isso, né? Ficar 2 anos sem plantar nada, sem semear ali naquela terra, vocês não vão passar fome. Se vocês fizerem o que eu estou falando, eu vou prover, né? Não vai passar necessidade. E vocês vão ficar seguros naquela terra. Aí no versículo 20, Deus fala qual que é a dúvida ali, né? Daquele povo. Então Deus diz, se vocês disserem, por acaso, né? Que como a gente vai comer no 7º ano? Porque, na verdade, né, a gente não plantou nada, nem colher, a gente nem plantou e nem colheu nada no 7º ano. Então, como que a gente vai comer no ano do jubileu, né? É isso que o povo está falando aqui, né? Deus fala que o povo podia pensar o quê? O que a gente vai comer no ano de jubileu? Se no 7º
sétimo ano a gente já não plantou nada, se no sétimo ano a gente já vai colher o que a gente plantou no sexto ano, talvez sobre no sétimo ano para a gente comer o que a gente colheu, o que a gente plantou no sexto ano. Mas e no oitavo ano, que é o ano de jubileu? A gente não vai ter o que comer, porque não vai durar tanto tempo a plantação do sexto ano. Como que a plantação do sexto ano vai durar 2 anos, né? Isso que eles estão aqui, essa dúvida. Então Deus está falando, ó, se por acaso vocês se questionarem, né, como é que vocês vão conseguir comer no ano de jubileu, sendo que no ano anterior vocês também não plantaram, vocês já estavam comendo o ano anterior do sexto ano, né? Lembrando que o ano anterior foi um ano de Shabá. Então, o ano de jubileu é um ano depois do Shabá, né? E é outro Shabá. Então, como que vai fazer? Aqui, algo interessante, né? Eu só vou ler um versículo que fala sobre isso, né? Interessante que nos aponta isso. Diz assim, Mateus 6:25. Por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos pela vida de vocês, quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, nem pelo vosso corpo, né? Quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, né? Então é isso. Você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, com como que vai ser o amanhã, se você confiar em Deus, né? Porque Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o Deus que provê tudo, né? Então Deus vai fazer aquela terra produzir alimentos, né? Então é isso que está dizendo aqui, para esse povo confiar em Deus, que Deus vai fazer aquela terra produzir alimentos. Então Deus é o dono da terra, né? Deus criou tudo com uma palavra. Deus não pode falar, a terra produz aí trigo. Deus pode, né? Deus pode fazer qualquer coisa. Aí no versículo 21 então diz, né? Deus fala, ó, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano. Olha que extraordinário. Então Deus fala, não, vocês não vão passar fome. Porque seria o quê? 7 em 7 anos, né? Aqui ser um ano de Shabá, né? O sétimo ano, um ano de sábado, um ano de Shabá. E o próximo ano é o ano do jubileu. E Deus fala, não, fiquem tranquilos. Porque no sexto ano, né? Aqui é um ano de sábado, um ano de Shabá. No sexto ano, aqui é o ano do jubileu. Então aqui, no ano anterior, no sexto ano, Deus fala, não se preocupem, porque eu vou dar bênção para vocês no sexto ano, que a terra no sexto ano vai produzir alimentos para 3 anos. Então, no sexto ano, a terra vai produzir alimentos para o sétimo ano, para o oitavo ano e para o nono ano, né? Porque no nono ano, o que ia acontecer? Virou o ano, chegou o nono ano, eles iam começar a plantar, né? Mas a plantação não cresce de um dia para o outro, ia demorar pelo menos uns 6 meses ali, né? Então Deus fala, não, eu vou prover para vocês, eu vou fazer o sexto ano, né? A terra produzir alimento para o ano do sábado, para o ano de Shabá e para o ano de jubileu. E para o ano depois do ano do jubileu, eu vou fazer a terra produzir tudo isso, né? Então vocês terão comida para o ano 49, para o ano 50 e para o ano 51, né? O ano 50 é o ano do jubileu, a gente lembra. O ano 49 é o ano do sábado, o ano do Shabá. E o ano 51 é o ano depois do jubileu. Então eles teriam o ano 48, né? O sexto ano, o ano 48, produziria alimentos para o ano 49, 50 e 51, por 3 anos. Então no versículo 22 continua, no oitavo ano, né, semeareis e comereis da colheita anterior, até o nono ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Aqui o oitavo ano é o ano do jubileu, né? A gente lembra que o sétimo ano é o ano do Shabá, é o ano do sábado. Então, no sexto ano, Deus vai produzir para o ano do Shabá, para o ano do jubileu e para o nono ano. Mas aqui está falando no versículo 22, olha, no ano oitavo, que é o ano do jubileu, semeareis e comereis da colheita anterior até o nono ano, né? Aqui diz semeareis, mas não é semeareis de plantar, porque eles não poderiam plantar no ano de jubileu, né? Mas aqui é semeareis no sentido de que a terra ia brotar, a terra ia continuar brotando alimento, é isso que está dizendo aqui. Não é semear que eles vão lá e vão plantar, mas a terra mesmo vai produzir semente, é nesse sentido. Porque no ano de jubileu eles não poderiam, né? Assim como no ano de Shabá não podia, no ano de jubileu também eles não poderiam plantar. Mas aqui é no sentido de que a própria terra, né, brotaria e semearia ali nela, né, e começaria a crescer. Então, assim, eles comeriam da colheita anterior até o nono ano. Então, eles ficariam comendo, né, a colheita do sexto ano durante o sétimo ano, durante o ano do jubileu, que é o oitavo ano,
e durante o 9º ano, é isso que diz aqui. Aí então termina, né? Até que venha a vossa messe. Então é aquele problema. No 9º ano eles também precisariam de um suporte, porque eles iam plantar no começo do ano a semente, mas a semente demoraria para crescer, né? Não é rápido o processo. Então eles precisariam ter um alimento até que a semente que eles plantaram crescesse e eles pudessem comer daquela semente. E Deus fala aqui, não, eu vou sustentar vocês até que a semente de vocês do 9º ano cresça. Então vocês vão continuar comendo das antigas, da do 6º ano, né? Então agora a gente vai começar a falar sobre o resgate de propriedades. No versículo 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Deus é muito claro, né? Vocês não devem vender a terra para sempre, porque a terra é minha. Vocês estão vendendo o que se não é de vocês, né? Eu tô emprestando para vocês morar, vocês estão querendo vender o quê? Não vão vender. Aí diz aqui, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ai, meu Deus, então Deus está falando porque vocês para mim são só inquilinos. Porque vocês aqui estão de passagem, é isso que Deus está querendo dizer. Vocês não vão vender a terra não, para sempre, não vão ficar vendendo a terra para sempre, né? Achando que está vendendo a terra para sempre para ninguém, não, que a terra é minha. Vocês aqui estão de passagem, eu não, essa terra é minha, é isso que Deus está dizendo. É, gente, extraordinário, né? Então a terra ela não podia ser vendida para um estrangeiro, ela tinha que ser vendida para um israelita, né? Porque a gente lembra, né, que não vai ser vendida perpetuamente. Ela é vendida só até o ano do jubileu. E no ano do jubileu a terra volta, né? Então ninguém podia vender perpetuamente. Então você não podia chegar e vender para um estrangeiro, porque seria uma venda perpétua, né? O estrangeiro não ia querer devolver aquela terra. Então você não podia vender para um estrangeiro, não podia chegar e vender para outra nação, né? Você tinha que vender só para o povo de Israel, porque eles iam, né, seguir a mesma lei ali. Aí aqui no versículo 24 diz, né? Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra, né? Por causa disso, porque a terra não é de vocês, né? Porque a terra é minha, vocês são só inquilinos aqui, vocês são passageiros nessa terra. Por isso, quando comprar a terra de um irmão, vocês têm que dar ao irmão, né? A possibilidade dele comprar de volta. Se ele quiser, ele compre de volta a terra dele. Vocês têm que dar essa possibilidade para ele, né? Então, no versículo 25 diz, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu, né? Então, aqui a pessoa ficou pobre, né? E acabou vendendo ali a terra dela por conta daquele estado de pobreza. Qualquer parente dela podia resgatar. Então ela vendeu para outra pessoa que não é da família dela, né? Então a pessoa ficou muito pobre e vendeu para alguém que não é da tribo dela, não é parente dela, né? De outra tribo lá. Aí um parente dela, da tribo dela, né? Um primo, algum parente dela da tribo, pode ir lá e comprar dessa outra pessoa, resgatar a terra dessa outra pessoa para ficar na família ainda, né? Mas a gente vai ver que depois vai voltar para o primeiro, né? Mas ele podia ir ali e resgatar a terra da família, né? Para ficar ainda ali na família. Então aqui diz no versículo 26, se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, né? Então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão, né? Então o que a pessoa vai fazer? A pessoa vendeu, estava precisando muito do dinheiro, estava em estado ali, né, de necessidade, vendeu a sua propriedade, só que a pessoa ficou rica. Aconteceu alguma coisa ali, a pessoa ganhou um dinheiro, ficou rica e agora ela pode resgatar a terra que ela vendeu. Então ela vai lá e compra de volta a terra que ela vendeu. Mas aí ela tem que calcular, né, qual é o prejuízo do outro, né? O outro vai ficar sem colher, né, até ali o ano do jubileu, que foi a forma da venda que a gente já estudou, né? A venda se baseava sempre no tempo do jubileu ali, né? Então calcula quanto faltava até o jubileu e paga para a pessoa ali o que faltaria ainda até o jubileu e restitui aquele que comprou, né? E a pessoa tem de volta o seu patrimônio. Aí no versículo 28 diz, mas, né, essa pessoa não enricou, essa pessoa não tem um resgatador, né? Então não tem como restituir, resgatar sozinho, né? Resgatar ali pela família, ou resgatar de alguma forma a terra dela, não tem.
Aí ela espera o ano do jubileu, é isso que vai dizer aqui no versículo 28. Mas se as suas posses não lhe permitirem reaver essa terra, né, reaver a posse que ele vendeu, então, né, a que for vendida vai ficar na mão do comprador até o ano do jubileu. Então, fica com a pessoa que comprou até o ano do jubileu. Chegou o ano do jubileu, o que comprou vai ter que devolver. Tem que devolver a terra. Então, era assim que funcionava. A gente vê, né, que não havia prejuízo para ninguém. Então, sempre a pessoa tinha uma morada, né? Então, a pessoa não ficava sem morada, né? A pessoa ia ter a morada dela, né? Então, no versículo 20, era uma ajuda, né? O outro ajudava, né? O outro ajudava, mas também ele usufruía, né? Não é que o outro doava, fazia uma doação e não. Os dois se ajudavam, né? Aquele vendia o patrimônio dele, esse comprava, dava o dinheiro, o outro era ajudado com dinheiro, aquele dinheiro era bom para ele ia se manter com aquele dinheiro. E esse, enquanto isso, usufruía daquela terra, né? Tinha rendimentos com aquilo. E depois restituía aquele que agora com dinheiro deveria ter se preparado, comprado sementes, se preparado para receber a terra e começar a trabalhar com a terra, né? Então é nesse sentido. Então ninguém ia ficar ali numa dificuldade grande, né? Porque um ajudava o outro. Versículo 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la. A gente vai ver uma exceção ao ano do jubileu. Nesse caso, não entra a devolução do ano do jubileu. Diz assim: quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da venda da casa. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Eu vou ler o versículo 30 e vou explicar. Diz assim, versículo 30. Se, passando-se-lhe 1 ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou, pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu, né? Então, uma casa que era murada ali, né? Então não havia um plantio ali, não havia um trabalho da terra, né? Então era uma casa ali que tinha em um lugar que não tinha como trabalhar com plantação, fazer nada assim, né? Nesse sentido. Então a pessoa foi vender essa casa. A pessoa podia resgatar a casa, porém só até 1 ano depois da venda. Passou 1 ano depois, vendeu esse ano, né? Vendeu esse ano, ó, dentro de 1 ano a conta da sua venda. Vendeu esse ano. Esse mês, né? A gente está em fevereiro, vendeu esse ano em fevereiro a casa dela. Ela morava em uma cidade, né? Não era terreno, não era assim, né? Era uma cidade com muro mesmo, cidade sitiada, não tinha plantações, não tinha gado nessa cidade, nada. Uma cidade sitiada mesmo, né? Uma cidade murada ali, né? Então, hoje seria tipo um asfalto, bem asfaltado ali, né? Tudo fechado. Então, a pessoa foi vender a casa dela ali, né? Então, ela vendeu em fevereiro, ela poderia resgatar, se arrependeu da venda, não queria mais vender, me arrependi, né? Poderia comprar de novo a casa dela, dentro de 1 ano após a venda. Então, vendeu em fevereiro, pode resgatar até janeiro, né? Aí, não resgatou, perdeu. Não resgatou, chega o ano de jubileu, vai ficar chupando o dedo, porque não vai ter a casa de volta, não. A casa vai ficar com aquele que comprou. Então, no versículo 30 continua, né? Já li, né? Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Vou ler o versículo 31 agora. Aí no versículo, amém. No versículo 31 então diz, né? Mas as casas das aldeias que não tem muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu, né? Então aquelas casas, né? A gente vai ver mais pra frente que existiam casas, né? Que eram todas dentro de uma cidade e a cidade era em torno dela um muro, né? Então haviam várias casas dentro da cidade e tinha em volta um muro. Isso é a casa que a gente viu no 29:30. Vendeu, tem 1 ano para restituir. Não restituiu, perdeu. No versículo 31 não, tá dizendo uma outra opção. Aqui são casas em aldeia, que não tem muro. Não existe muro ao redor ali, né? Então, ali são casas abertas, não havia um muro fechando ali aquele local de residências. Então, é aberto ali num campo aberto. Então, Deus considera isso como uma casa de campo aberto. Então, é como um terreno. Então, tem direito ao ano de jubileu. Se a casa vendida estiver dentro de uma cidade, de um local, uma aldeia, que não tenha muro
fechando, né, não tivesse muro fechando, então ia ser contemplada pelo ano de jubileu. Mas a casa vendida que está dentro de uma casa com muro, já era, né? Então, é assim que está dizendo aqui. Aqui no versículo 31 diz: mas as casas das aldeias que não tem muro em roda, né, ao redor dela não tem muro, serão estimadas como de campo, né? Porque são casas de aldeia ali, né, num campo aberto, não tem muro. Para elas, sim, vai ter resgate, né? E sairão do poder do comprador no jubileu. Então, elas sim vão ser devolvidas. No ano de jubileu, você vendeu uma casa que é numa aldeia, num campo aberto, não tem muro ao redor, você vai restituir essa casa no ano de jubileu. Vendeu uma casa num lugar fechado, já era, perdeu, né? Não resgatou em um ano, perdeu. Aí no versículo 32 diz: mas, com respeito às cidades dos levitas, para as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Aí no versículo 33 diz: se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade de sua possessão sairá do poder do comprador, no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Qual é a exceção? Os levitas. A gente vai ver mais pra frente, porque eles são exceção. A gente ainda não chegou, né, na explicação, né, dessa tribo. A gente não falou ainda sobre essa tribo, não chegou ainda nesse estudo. Mas a única exceção que existe são os levitas, porque eles vão ser separados, né, para a obra de Deus. Então, vai ser uma tribo separada para a obra de Deus, né. Dentro dessa tribo a gente já sabe que tem o sacerdócio, que é de Arão, ali da descendência de Arão. E os demais têm o serviço auxiliar ali, né, dentro do serviço ali para Deus, né. Então, eles têm um serviço ali para Deus também. Então, a gente vai ver quando for feita a divisão ali, né, que eles não vão ter uma terra em si, né, não vai ser dada uma terra para eles, né, porque Deus é a terra, a herança deles, a herança dessa tribo é Deus. Então, Deus garante tudo para essa tribo, porque Deus é a herança deles. Então, aqui Deus está falando: não, com a tribo de Levi ninguém mexe, porque eu sou a herança deles e eu sou o dono dessa terra. Então, a terra deles sempre vai ser restituída. A exceção são eles. Então, para eles sempre vai haver resgate, né? E para eles sempre vai ser devolvida no ano de jubileu. Essa é a exceção, né, da tribo de Levi. Aí no versículo 34 continua: mas o campo no arredor, né, ali das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Então, eles podem, os levitas, aqui está dizendo que os levitas podiam vender as casas, né? Então, no versículo 32 e 33, a gente acaba de ver que eles podiam vender a casa deles, mas era garantido o direito de resgate, porque eles venderam, né? E se não conseguissem o dinheiro para resgatar, no ano de jubileu eles iam ter de volta. No ano de jubileu era garantido. Aí tá falando uma exceção. O que os levitas não podem vender, né? Os levitas podiam vender a casa deles, mas os levitas não poderiam vender o campo. Aí diz o que? O campo ao redor das cidades, né, que vão ser dadas aos levitas, ali aos lugares que vão ser dados aos levitas, eles não podem vender. Porque aquilo é possessão perpétua para eles. Eles não podem passar a posse daquilo para outra pessoa. Porque a posse foi dada especificamente para eles, tem que ser deles, só eles podem possuir. Deus não aceita que outra pessoa possua, né? Porque eles são diferenciados. Então agora a gente vai falar sobre o resgate, né, dos pobres e dos escravos. A gente já também falou um pouco sobre isso, né, em Êxodo. Agora no versículo 35 diz assim: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, né, então você deve sustentá-lo, né, como estrangeiro e peregrino ele vai viver com você. Então a pessoa ficou pobre e você vai ajudar ele. O livro de Deuteronômio fala sobre isso também, no capítulo 15, versículos 7 ao 8, diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, pelo contrário, você vai abrir de todo a mão e vai emprestar para ele o que ele precisar, né? Aí diz, quanto baste para a sua necessidade. Então, o que ele precisar para a necessidade, né? Não é para o luxo, né? Mas para a necessidade dele ali, você vai arrumar, você deve arrumar, não deve negar o necessário, né? Aquele que precisa. Aí no versículo 36 diz: não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Então aqui está falando, você vai emprestar para ele. Ele está passando por necessidade, está precisando,
você empresta para ele, mas não cobre juros do que você está emprestando, né? Aqui diz, ó, mas não cobre, não receba dele juros e nem engano, né? Então não cobre e depois pede um pouquinho a mais do que você emprestou. Pede o que você emprestou. Você emprestou um valor, depois que ele devolva o mesmo valor que você emprestou, né? Não cobre um valor maior, não tenha nenhum ganho em cima disso. E diz assim, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo, né? Então, tema ao teu Deus, né? Não faz isso, não cobra juros, não, né? Não tenta se aproveitar e enriquecer a custa do seu irmão, não. Teme a Deus, né? Que Deus está vendo. Aí no versículo 37 diz, não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro, né? Então, você não deve emprestar dinheiro com juros, né? Já com intenção, porque na verdade você não está emprestando porque você é bom, você não está emprestando, né? Porque você tem compaixão, você está emprestando já pensando, nossa, eu vou ganhar, né, tanto a mais quando ele me devolver, porque eu estou cobrando juros. Então não, empreste para ajudar o outro, né? Empreste e faça ele devolver o valor certo que você emprestou, nem a mais, nem a menos, o valor certo. E aqui diz também para não cobrar também em mantimento, né? Tá precisando de comida, alguma coisa? Entregue a ele, né? Entregou um saco de arroz, ele te devolve um saco de arroz. Não faça ele te devolver 2 sacos de arroz se você deu um saco de arroz para ele, né? Então não tente ter lucro, né? Nem com alimento, nem com dinheiro, nem com nada. Seja justo. Aí no livro de Êxodo, capítulo 22, a gente falou sobre isso. Eu vou ler um versículo, 22, 25 diz assim. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros, né? Então, nesse capítulo a gente já tinha falado sobre isso. E agora em Deuteronômio, capítulo 23, 19 e 20, a gente vai falar sobre isso também. Diz assim, a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume de vocês se emprestarem com juros. Então, a gente vê que isso era comum entre eles, né? Eles faziam isso. Eles arrumavam trigo, né? Sei lá, um saco de trigo e o outro tinha que devolver 3 sacos de trigo, né? Então não faça isso. Aí no versículo 38, agora voltando, né? Diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se lembrem, né? Que onde vocês estavam, lá onde vocês estavam, vocês não tinham terra de vocês. Não era terra de vocês ali. Gósen não era de vocês, era do Egito. E vocês eram escravos lá. Se lembrem que eu tirei vocês da escravidão, tornei vocês libertos e ainda dei uma terra para vocês, né? Se lembrem que fui eu que fiz isso. Então temam a mim, né? Ouçam o que eu digo, que eu sei o que é certo. Então aqui diz, né, no versículo 39. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino, ele deve estar contigo. Você não vai tratar ele como escravo, né? Você não vai tratar ele como se fosse seu escravo, mas você vai tratar ele como se fosse seu empregado, como se fosse seu trabalhador. Aí diz aqui, até o ano do jubileu te servirá, né? Então ele vai ficar ali com você até o ano do jubileu. Chegou o ano do jubileu, ele vai ser libertado. Ele vai sair, né? Ainda devendo, ou não seja o que for, ele vai sair, vai ser libertado. Versículo 41 então diz, então sairá de tua casa ele, os filhos dele com ele, e tornará para a sua família e a possessão de seus pais, né? Então vai sair ele, os filhos dele com ele, e ele vai tornar para a casa da família dele, para os pais dele e tudo, né? No livro de Êxodo, capítulo 21, a gente falou sobre isso. Eu vou ler rapidamente, que a gente já estudou. Eu não vou explicar, porque a gente já estudou, né? A gente viu no capítulo de Êxodo, no capítulo 21 do livro de Êxodo, e diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos vai servir para você. Então aqui vai falar sobre a alforria, né? Diz aqui o termo escravo hebreu, né? Mas a gente já viu, eles não eram para ser tratados como escravos. Eles se vendiam como escravos, mas eles não deviam ser tratados como escravos e eles deveriam receber a liberdade. O escravo não recebia, agora eles deveriam receber. Então eles não deviam ser tratados como escravos. Mas aqui diz, então, a gente já estudou no capítulo 21, né? Diz aqui, ó, se você comprar um escravo hebreu, né? Um irmão que está precisando, então ele vai trabalhar para você 6 anos. Mas no 7º ano, né? Ele veio para você em 1 ano, conta 6 anos, ele trabalha. No 7º ano você tem que libertar ele, não é mais seu escravo, né? Não está mais trabalhando para você. Então diz assim, no 7º ano ele vai sair livre, né? Ele vai sair forro, né? Ele vai ter alforria. Se entrou solteiro, ele vai sair sozinho. Ele entrou solteiro, vai ser libertado sozinho. Se ele era homem casado, ele vai sair com a mulher dele porque ele era casado, né? Os dois entraram ali como escravos. Se o seu senhor lhe der mulher, né? Se durante a escravidão, né?
o que comprou ele para ajudá-lo ali, né, na servidão, der para ele uma esposa, aí aqui diz, e essa der luz, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho, né? Eu não vou explicar muito sobre isso, porque eu expliquei nessa aula, né? Que é algo mais complexo, né? Porque escravos não eram libertos, né? Escravos de outras nações não eram libertos, só israelitas que eram. E aqui tem a ver com isso, né? Mas como eu já expliquei, eu não vou me ater muito, senão vai ficar uma aula muito longa, tá? Mas é só pra gente lembrar o conteúdo de hoje. Aí diz assim, né? Se ele foi para lá sozinho, né? Essa pessoa foi para lá sozinho, como escravo, e lá ele conheceu a esposa dele, né? Por meio desse senhor que ele estava servindo, e ela acabou tendo filhos, né? E ela era escrava do senhor também, né? Aí ele deve sair sozinho em liberdade. Os filhos dele e a mulher dele são do senhor, porque eram escravos, né? E não tem direito à libertação israelita, então não poderia. Aí diz aqui, porém, se o escravo disser, né? Mas se a pessoa, esse homem que quis se vender como escravo, ele disser, ah, não, eu amo muito o meu senhor, né, que eu estou servindo, eu amo muito minha mulher, eu amo meus filhos, não quero a liberdade não, eu quero ficar aqui sendo escravo, né? Então diz, então o seu senhor, né, o que paga ali para ele, vai levar os juízes à situação, vai fazer ele chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, né, sovela, e ele o servirá para sempre. Aí ele vai se tornar escravo, ele vai ter que servir para sempre, né? Não vai ter mais o direito de ser libertado. Aí no livro de Deuteronômio a gente vai estudar, também vai falar sobre isso. Eu vou ler também rapidamente, só para a gente ter uma ideia do assunto. Diz assim, quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos ele vai te servir, né? Mas no 7º ano você deve libertá-lo. E quando de ti o despedires, for, né, livre, não o deixarás ir vazio, você não vai deixar ele sem nada, né? Liberalmente você vai fornecer do teu rebanho para essa pessoa, né, da tua eira e do teu lagar. Então você não vai mandar ele embora com a roupa do corvo, você vai mandar ele embora com comida, com mantimento, com coisas, né? Aí aqui diz, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, você vai dar para essa pessoa quando a libertar. Lembra-te que você foi servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te libertou de lá. Pelo que hoje isso eu ordeno. Se, porém, ele disser para você que não quer ir embora, não quer ser liberto, porquanto ele ama você, ama a tua casa e quer ficar com você, então você vai pegar de novo, né? Então você vai pegar uma sovela, vai furar a orelha dele na porta e será para sempre o teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pareça, aqui diz, né? Não pareça aos teus olhos duro despedir o fogo, né? Então não fique parecendo para os seus olhos que é injusto ele ser liberto no 7º ano. Não fica parecendo injusto para você ele ser liberto. Porque 6 anos ele te serviu por metade do salário do jornaleiro. Então aqui diz, assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizer. Se obedecer, se fizer isso, Deus vai te abençoar. Pode parecer pesado, que você está perdendo um escravo, né? Que você está tendo prejuízo, mas faz isso porque Deus vai te abençoar e vai fazer você prosperar, né? Apesar de não ter lógica, mas vai fazer, confia. É a mesma regra da terra, né? Não tem lógica você esperar, né, que o 6º ano de plantação cubra 3 anos, mas confia que Deus vai fazer e faz, né? Aí no versículo 42, então, continua. Porque são meus servos que eu tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Então Deus está falando, não, eu não tirei vocês do Egito, libertei vocês da escravidão dos egípcios, para vocês virem para cá e vocês mesmos se escravizarem entre vocês mesmos, começarem a se pegar como escravo. Não, gente. Eu libertei vocês para serem livres e não para serem escravos de homens mais, mas eu quero que vocês sejam livres, é isso que Deus está falando. Aí então no versículo 43 diz, né? Não te assenhorearás dele com tirania. Tema, porém, ao teu Deus, né? Então não trata ele, né? Não fica tratando ele com crueldade, porque ele estava precisando e se vendeu como escravo, está passando por esse momento, não fica abusando também, né? Trata ele com respeito, direito. Aí no versículo 44 diz, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso redor,
delas comprareis escravos e escravas, né? Então os escravos mesmo, que não recebem salário, que são perpetuamente escravos, né? Que deixam de herança para filho, tudo eles deixavam, esses escravos viriam de outras nações, mas não de Israel. Então Israel poderia comprar escravos de outras nações, mas não deles mesmos, pegar eles mesmos ali e fazerem escravos entre si para serem perpetuamente escravos. Porque Deus os libertou para serem livres e não servirem mais a homens, né? Não era mais para serem escravos de homens, mas para serem libertos. Então no versículo 45 diz: também os comprareis dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vocês, deles e das suas famílias que estiverem com vocês, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Então, assim, a gente lembra que a gente já falou quando estudou Êxodo, né? Quando eles saíram do Egito, vieram outras nações com eles, né? Não veio só os israelitas do Egito, vieram várias outras nações. Então, aqui está dizendo, olha, tem várias nações aí no meio de vocês, né? Então, lá no deserto, tinha um monte de nação junto com o povo de Israel. E Deus está falando, ó, tem muitos estrangeiros aqui entre vocês. Casado com estrangeiro, né? Não que tenha um relacionamento com um israelita ali, né? Como a gente viu na aula passada. Mas são só estrangeiros. E eles tiveram filhos, né? Vocês podem comprar eles como escravos, porque eles são estrangeiros, né? Mas assim, um estrangeiro casou com uma israelita e teve um filho, não. Porque aí o filho é israelita, né? Então não poderia. Mas aqui está dizendo, se são estrangeiros que estão habitando entre vocês e eles tiveram filho, né? Ou a família dele, ou eles mesmos, vocês podem comprar, porque eles são estrangeiros. Mas não comprem entre vocês mesmos, não façam de vocês mesmos escravos, porque eu libertei vocês, né? Eu libertei o povo de Israel para ser livre. Então vocês não podem mais ser escravos de homens. Mas os outros, tudo bem, é isso que Deus está falando, né? Então aqui diz, também os comprareis, né? Também vocês podem comprar escravos dos filhos dos estrangeiros que estão entre vocês, né? Desses filhos desses estrangeiros que estão entre vocês, né? Desses estrangeiros que estão entre vocês e das famílias deles, né? Que estiver com vocês, vocês podem pegar escravos, né? Que nasceram na vossa terra também. Vocês podem também pegar por escravo. Então, eles foram já para Canaã. E foi gente também no meio para Canaã, né? Foi ali estrangeiros ali para Canaã também, por exemplo, né? Aí habitam lá entre eles lá os estrangeiros que decidiram ser um povo de Israel. Então estão ali unidos com ele, né? Se unir ao povo de Israel. Então eles estão precisando, estão necessitados, querem se vender como escravos, você pode comprar, né? Eles você poderia. Mesmo tendo nascido na terra que vocês vão receber, não tem problema. Como são estrangeiros, pode. Porque eu não libertei eles, né? Meu plano foi com vocês. Eu libertei vocês lá do Egito. Eu libertei o meu povo, que é Israel, lá do Egito, né? Eles decidiram vir com vocês, né? Mas eu libertei vocês. Então, eu libertei vocês, não foi mais para vocês serem escravos de homens. Então, aqui continua o versículo 46. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, né? Para os haverem como possessão. Então foi o que eu disse, esses escravos estrangeiros eram perpetuamente escravos. Então a pessoa que comprou o escravo morria, ficava para o filho, ficava para o neto, né? Então ficava ali, eternamente escravidão. Aí é isso que está dizendo aqui, ó, você vai deixar por herança esse escravo que você comprou aos seus filhos, né? Para os haverem como possessão. Depois de você, quando você falecer, seus filhos vão ter posse como esses escravos, né? Como se fosse uma propriedade, né, deles. E diz aqui, perpetuamente os fareis servir, né, vai servir perpetuamente a vocês. Mas sobre vocês mesmos, sobre o povo de Israel que eu libertei, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão se assenhorear com tirania uns sobre os outros, né. Então o jubileu, o ano do jubileu ali, né, era só para os israelitas, né? Assim como o ano mesmo, né? O ano também ali de libertação era só para os israelitas. Os outros escravos continuavam escravos. Aí no versículo 47 diz: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, versículo 48, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Eu já vou explicar, gente, peraí.
vieram estrangeiros com eles, né? Estão lá no deserto, tem egípcio lá no deserto, tem gente de outras nações lá no deserto. Aí vieram juntos famílias, né? Eles eram amigos, eles moravam lá no Egito, né? Eles vão ser amigos, ter amizade lá com várias nações. Então, às vezes trouxe amigos, vieram amigos juntos. E acontece que tem um israelita ali, né? Naquele lugar, amigo de um estrangeiro, um israelita e um egípcio, por exemplo, né? O egípcio enricou, o egípcio ficou rico ali e o israelita ficou pobre. Tá muito pobre o israelita. A israelita decidiu se vender pro egípcio, que tá entre eles ali, que habita entre eles, né? Aí aqui diz que um irmão, né, ou seja, qualquer outro israelita, ele foi vendido para um estrangeiro, né? Então é um israelita que se vendeu para um egípcio, por exemplo, né? Então qualquer outro israelita, não precisa ser família, não precisa ser parente, qualquer outro israelita, pode ser de outra tribo, pode ser qualquer um, israelita, sendo israelita tá bom. Pode ir lá resgatar essa pessoa. Então ele vai lá e paga e pega pra si aquela pessoa, né? Aí aquela pessoa fica servindo a ele, né? Vai lá e resgata e a pessoa fica servindo um israelita e não um estrangeiro. É isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 49 diz: seu tio ou primo o resgatará, ou um de seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meio, se resgatar a si mesmo. Não, gente, falei errado, quer dizer que qualquer um resgatava, não é não. Me confundi. Tem que ser tio para resgatar, tem que ser família dele. Então tem que ser a tribo dele. Tem que ser ou tio ou primo para resgatar, ou um dos parentes dele, ou parente de sua família, né? Então não precisa ser parente próximo, pode ser parente até da família dele, né? A família é longa, né? Então pode ser parente do meu primo. Então imagina, é longo, né? Então meu primo, aí pode ser parente do meu primo, parente de... Então é longo, então a ficha maior, né? Mais extensa. Então, qualquer um desses poderia resgatar essa pessoa. E aqui diz no versículo 49. Seu tio ou primo resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meio, se resgatará a si mesmo, né? Então, pode resgatá-lo, né? O tio, o primo, um dos seus parentes da sua família, ou qualquer outro parente ali, né, próximo da família pode resgatá-los, ou ele mesmo, né? De repente aconteceu algo ali, ele ficou rico, né? E agora ele pode, né? Ele tem condições ali de ele mesmo se resgatar. Ele mesmo vai lá e paga a liberdade dele para o estrangeiro. Aí no versículo 50 então diz, né? Com aquele que o comprou acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, né? Conforme se paga a um jornaleiro, né? Então, com aquele que comprou ele, né, vai acertar as contas, ou seja, o estrangeiro, né, que comprou ele vai acertar as contas desde o ano em que ele se vendeu até o ano do jubileu, porque ele deveria sair livre no ano do jubileu, né? Então, se fosse o contrário, não sairia livre, né? Porque a gente lembra que o estrangeiro não saía livre, o estrangeiro era comprado como escravo e vivia eternamente escravo. Essa lei do jubileu que libertava era só para israelita, né? Então, aqui era um estrangeiro que comprou um israelita, né? Aí agora, né, a pessoa chegaria lá para o estrangeiro que comprou o israelita e pagaria o que faltaria ali, né, até o ano do jubileu para comprar aquela pessoa dele. Aí diz aqui, o preço da sua venda será segundo os números dos anos, conforme se paga um jornaleiro, né? Então, vai se pagar pro estrangeiro conforme se paga um jornaleiro. Aqui é uma diferença, né? A gente lembra que quando é para Israel, um israelita podia comprar outro israelita para ajudar, né? Trabalharia 6 anos, no 7º ano era liberto. A gente viu que eles pagavam, um israelita devia pagar para o outro israelita meio salário de um jornaleiro, né? Era metade do salário inteiro de um jornaleiro. Aqui fala de um salário inteiro de um jornaleiro. Então, nos leva a pensar, nos leva a crer, né, que quando é um estrangeiro, né, comprando um israelita, ele deveria pagar para o israelita um valor inteiro de um jornaleiro, não era meio. Então, parece que esse benefício de pagar meio salário de um jornaleiro era só para israelita, né? Israelita para israelita. Então, o israelita senhor tem um israelita servo ali, então ele vai pagar metade do valor de um jornaleiro para o seu servo. Agora, é um estrangeiro que, né, acabou comprando ali um israelita, eles habitando ali no meio do povo, né? O estrangeiro peregrino entre eles. Então, aqui é um estrangeiro que comprou um israelita. Então, esse estrangeiro
parece aqui que ele tem que pagar o valor inteiro de um jornaleiro, não metade, né? Então parece que por ele ser estrangeiro, né? Ele não vai ter o benefício de pagar só metade, ele tem que pagar o valor inteiro que se paga para um jornaleiro. E quando for fazer a compra dessa pessoa, ele tem que pagar com base no pagamento de um jornaleiro, o dia inteiro de um jornaleiro, né? Quando ele for comprar esse escravo, compra com o valor inteiro de um jornaleiro, né? E quando forem comprar dele, né, vem alguém para resgatar essa pessoa, né? Algum tio, parente vem resgatar esse que foi vendido, né? Então, para resgatar também, tem que ser pago a esse estrangeiro o tempo que faltava até o ano do jubileu, com base no valor inteiro de um jornaleiro, né? Então, parece que tem essa diferença entre o estrangeiro e o israelita, né? Quando é israelita, paga meio salário de um jornaleiro. E quando é estrangeiro, o estrangeiro tem que pagar para o israelita um salário inteiro de jornaleiro. Versículo 51 agora, estamos finalizando, graças a Deus. Versículo 51 diz assim: se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Nossa, eu vou beber água, tá quase faltando minha voz aqui já, tô fazendo um esforço. Faltam só 4 versículos, né, amigo? Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço de seu resgate, né? Então falta muitos anos ainda para o ano do jubileu, que a pessoa vai ser liberta, então você vai pagar proporcionalmente aos anos que faltam, né? Então a gente já tinha visto isso. Aí agora no versículo 52 diz: se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará as contas também e com ele pagará, né? Então falta mais, vai pagar mais, falta menos tempo para o jubileu, vai pagar menos, em proporção aos anos restantes e o preço do resgate daquela pessoa. Aí no versículo 53, como jornaleiro, de ano em ano vai estar com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Então, para o estrangeiro, aquele israelita vendido não vai ser um escravo, vai ser um jornaleiro. Vai ser um trabalhador, então ele não vai entender que aquele homem é um escravo dele, não é dessa forma, né? E em si, eles mesmos, né, os israelitas também, quando em si mesmo acabassem tomando alguém como escravo israelita, também considerariam como um jornaleiro, não como escravo, deveria tratar ali o irmão, né, sem tirania. Então aqui diz, né, como jornaleiro, de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Versículo 54. Se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Então aconteceu que o israelita foi e se vendeu para o estrangeiro que estava ali com ele, que ele confia, né? Deve ser amigo dele ali, ele confia, e se vendeu para ele. Ah, eu quero ser seu escravo. Eu estou pobre, preciso de dinheiro e quero te servir, né? Então, não apareceu ninguém para resgatar ele. Ele está lá servindo o estrangeiro. Não apareceu nenhum parente, ninguém para resgatar. Ele não enricou, não pôde se resgatar. O que acontece? Chegou o ano do jubileu, ele é livre. Então, chegou o ano do jubileu, ele pode ser liberto ali, né? Então, é isso que diz aqui. Ele e os filhos dele, se ele tiver tido filhos também nesses anos, né? Ou 7 anos, a gente lembra que também tinha de 7 em 7 anos, né? A pessoa não ficava escravo 50 anos, né? Não era uma servidão de 50 anos. Você servia 6 anos, no 7º ano você era liberto. Então aqui, ele seria liberto, né? No ano do jubileu, o ano do jubileu ele seria liberto. Ele e seus filhos com ele, né? Então, ou ele seria liberto no ano do Shabat, de 7 anos ali, né? Quando ele cumprisse os 6 anos de trabalho, no 7º era a alforria, ou se não tivesse chegado ainda nesse período, no meio do tempo, houve um ano de jubileu, ele era liberto ali naquele 50º ano, né? No ano 50 ali, que era o ano do jubileu, ele tinha que ser liberto, e não só ele, os filhos dele, todo mundo, né? Porque era um ano 50 ali. Aí no versículo 55, para finalizar, diz: porque os filhos de Israel não me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então tá falando, tudo isso que eu estou dizendo é porque Israel são meus servos. Então eles não vão ser servos de mais ninguém. Eles são os meus servos, eles me servem, então eles não têm que servir mais ninguém. Eu deixo eles servir outras pessoas temporariamente, mas
perpetuamente não, só a mim eles vão servir, isso que Deus está falando, né? Eu libertei eles da terra do Egito para eles me servirem, não é para eles ficarem servindo outro humano, outra pessoa, não. Então eles podem de fato ajudar alguém para serem ajudados, né? Não escravizar de tal forma de não receber ajuda, mas para receber um salário e se recuperar financeiramente, se ajudar. Mas eles são os meus servos, então eles devem servir a mim e não a outro humano. Então a gente finaliza aqui hoje a aula, tá? Graças a Deus conseguimos fazer, tô quase sem voz já. Amém, conseguimos, gente. Amém, amém, amém.